Boa tarde, galera, tudo bem? Meu nome é Eduardo Francischelli, arquiteto e urbanista, projetista de usinas hidrelétricas e fotógrafo. Hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas dicas, um passo a passo que eu utilizo para a configuração da plotagem no AutoCAD. Aprender a colocar os desenhos dentro de uma viewport e atribuir a cada viewport uma escala diferente para o nosso desenho, caso haja necessidade, planta baixa, implantação, às vezes no mesmo arquivo, na mesma prancha. E a gente vai criar um estilo de plotagem, um CTB. Tá? Como a gente vai configurar o CAD para plotagem, como a gente vai configurar apenas as viewports, né, atribuindo as escalas para as viewports, e como nós vamos criar um estilo de plotagem, né, o CTB, que vai atribuir aí as espessuras para as penas para os nossos desenhos, ok? Boa tarde, galera. Bom, então vamos aprender a configurar viewports agora. Eu tenho aqui um projeto arquitetônico completinho, tá certo? E uma folha A1, na qual eu já zerei as margens, então o papel ele fica exatamente sobreposto ao meu bloco, né, da folha padrão aqui da nossa prefeitura. E eu vou abrir então uma viewport, com o atalho no teclado é MV. Fazer um retângulo, né, como se fosse um retângulo. Vou clicar onde eu quero começar e clicar onde eu quero finalizar. Ele vai mostrar automaticamente tudo que tem dentro do meu desenho. Então eu tenho a planta de implantação, situação, locação, tudo aqui bacaninha. Minhas plantas baixas, planta de cobertura, cortes e fachadas, ok? Como é que funciona? Vou voltar aqui. Esse retângulo que eu abri, nós chamamos de viewport, ok? A partir do momento que você abre uma viewport, ela vai mostrar tudo que tem dentro do seu desenho, okay? E ela vai trabalhar como uma ferramenta, uma janela, onde vai ser possível escalonar os nossos projetos. Como é que ela funciona? Bom, primeiramente eu vou pegar essa layer que está na layer alvenaria e vou colocar na layer viewport, aqui, VP. Pronto. Eu vou dar 2 cliques dentro ou 2 cliques fora. A partir do momento que eu clico na viewport, ou seja, dou 2 cliques dentro do perímetro aqui, da viewport que eu abri, ela vai ficar mais grossinha, a linha vai ficar marcada. O teu cursor do mouse, repara que ele fica restrito nessa janela. E vai aparecer a tua UCS aqui, teu X e Y. Tá? Eu vou dar um leve zoom nas minhas plantas baixas aqui. E vou aproximar, centralizar um pouquinho na minha viewport. Tá? Como é que eu trabalho agora? Qual é a sugestão? Bom, nós temos que utilizar a ferramenta Zoom e escala consecutivamente para atribuir uma escala a esse papel aqui, a essa viewport. A viewport nada mais é do que uma janela, né, que vai transpor todo o seu desenho do model para o layout. Então, dessa forma eu vou fazer o seguinte. Tenho aqui minha viewport, agora eu vou colocar esta planta baixa aqui, ó, que é do pavimento térreo. Então, essa planta baixa aqui, do térreo, eu vou atribuir a ela uma escala 1:50. Bom, como é que a gente faz? Centraliza o máximo que você puder o seu desenho, e aí você vai entrar no seu comando Zoom. Tá? No meu caso aqui, meus atalhos eles são um pouco diferentes, que eu customizo para mim, mas eu vou dar o W, que é Zoom. Você digita Z, Enter, ou clica no Zoom. S de escala, que é um subcomando que está marcadinho aqui embaixo. Você pode clicar ou digitar sempre a letra que tiver coloridinha aqui, ou em maiúsculo, dependendo da versão do seu CAD. S, Enter. E ele pede para eu entrar com um fator de escala. Então o fator de escala aqui no caso, como eu fiz esse projeto em metros, eu vou botar 1000. Barra a escala que eu quero, 50, e XP, que é o comandinho aqui do AutoCAD. Repara aqui o seguinte nessa barrinha aqui embaixo. O Scale Factor do AutoCAD exige que você coloque o XP no final para ele compreender todo esse cálculo aí que foi feito. Ok? Então vamos lá. Zoom Enter, Z Enter no seu caso. S de escala, 1000 barra 50 XP. Enter. Agora, pessoal, quando você deu o Enter neste seu projeto,
Se você alterar o fator de zoom pelo mouse, sem querer, esbarrou na rodinha, no dial do mouse, você altera a escala do seu desenho. Tá? Porque este fator de escala, ele é um fator de zoom. Tá? Por isso que ele está dentro do comando zoom, inclusive. Então, terminou de fazer o procedimento? Zoom, Enter, escala, Enter, 1000/50 XP. Se seu desenho for em metros, é 1000, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Enter. Ele escalonou. Agora o que ele tem que fazer? Eu vou enquadrar o meu desenho, o que eu quero que apareça, dentro das margens da viewport. Então eu tenho aqui a indicação dos cortes, tudo ali dentro. Clico 2 vezes fora para sair da minha viewport e eu vou diminuir o tamanho dessa minha viewport. E aqui eu vou aumentar o tamanho da minha viewport, de modo que eu consiga fazer aparecer todo o meu projeto. Pequenos ajustes. Opa, falta... Deu, passou bem certinho ali, bem na medida. Então eu tenho aqui o projeto que foi elaborado da planta baixa, do térreo, e agora eu tenho que colocar ao lado, vou afastar um pouquinho aqui, ao lado, vou ver se vai caber, a planta baixa do segundo pavimento. Então o que eu posso fazer? Eu posso copiar essa minha viewport, vou jogar aqui para o lado, ela quase coube, tá vendo? E aqui ela ainda teve uma sobreposiçãozinha ali que eu não quero. Então eu vou tentar ajustar aqui minha viewport para fazer com que todo o desenho caiba na prancha. Aqui já separou, já está ok. O ideal é o seguinte, como eu copiei a viewport da planta baixa do térreo, eu vou pegar esta planta aqui, vou mover para o lado e vai vir automaticamente a planta baixa do segundo pavimento. Eu posso apagar a viewport para ver como é que fica o layout aqui na prancha. Elas vão ficar exatamente alinhadinhas. E eu já fiz o escalonamento da planta baixa do primeiro e segundo pavimento. Eu vou copiar essa 1 aqui, ó, botão direito, Move or Copy. Vou marcar a opção Copy e a opção A1. Então vai fazer uma cópia do meu A1. Tá aqui. Nessa prancha, eu vou criar novas viewports e vou atribuir escalas mais aleatórias um pouco. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira imprimir, só como exercício, como teste, essas 3 pranchas aqui, ó, na escala 1/125. Tá? Então eu vou entrar na viewport, ó, 2 cliques dentro do perímetro da viewport, vai ficar grossinha, vai aparecer o XY, vou entrar no meu comando de zoom, Enter, ES Enter, 1000 barra a escala que eu quero, que é 125, e o XP que é o comando do AutoCAD, tá? Enter. Viu que ele deu uma pequena reduzida? Se não reparou, de novo, ó, zoom Enter, escala Enter, 1000 barra 125 XP. Quando eu der Enter, meu desenho vai sofrer uma alteração de escala e ele vai ficar num tamanho aí que você não vai poder mais mexer no zoom, tá? Ou seja, você vai manter essa escala, essa proporção. Vou reduzir a viewport, ó, só para enquadrar ali meu desenho, e vou jogar essa viewport na layer viewport. Ela não vai aparecer na impressão. Quando eu digitar MV novamente, eu vou abrir uma outra janela. E agora eu vou supor aqui, vou colocar um corte, tá? Um desses cortes aqui, esse aqui que passa na escada, que tem a vista bacaninha da fachada aí também. Ou seja, que seria o corte, este aqui, ó, o corte B, tá? Passando pela escada e olhando para frente da residência. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, corte BB. Vou dar o zoom, Enter, escala Enter, 1000 barra a escala que eu quero, 50, XP e Enter. Observa que eu estou trabalhando na mesma prancha com escalas diferentes. Isso é totalmente viável, tá? Se eu quiser agora, por exemplo, né, eu sei que fica bagunçado, o projeto real não é assim, mas só para a gente atribuir aqui em cima uma escala 1/125 e aqui embaixo uma escala 1/50. MV novamente, vou abrir uma outra viewport. E se eu quiser, eu posso, por exemplo, colocar essa situação em uma outra escala ainda.
Então eu posso vir aqui, zoom, enter, escala, enter, 1000, barra, eu não sei quanto vai ser aqui, mas vou botar um para 1000 também, XP. Ficou bem pequenininho, pela proporção aqui dá para aumentar o dobro, então vou botar em 1000 barra 500 XP. Tá bacaninho, só como nível de estudo mesmo. Então repara, na mesma prancha eu posso ter aqui em cima escala 1 para 125, escala 1 para 50 e escala 1 para 500. Sempre que eu mover um desenho de um lado para o outro, pela viewport, o desenho lá atrás acompanha. O que eu tenho que lembrar que eu não posso fazer é dar zoom no meu desenho, tá? Porque isso vai estragar a escala do meu desenho. Então eu vou voltar aqui, 1000 barra 50 XP. Edu, mas eu não trabalho em metros, eu trabalho em centímetros. Como é que eu escalou no meu desenho? Bom, entenda o seguinte, o AutoCAD, ele trabalha com layout sempre em milímetros. Então repara aqui o seguinte, 841 por 594. É o tamanho em milímetros de uma folha A1, ok? Eu vou abrir uma janela de texto aqui só para nós criarmos uma tabela, mas é um conceito bem simples para você entender. 1 milímetro equivale a 1 milímetro. Poxa, que coisa inteligente que você acabou de falar, né? Mas presta atenção aqui. Se eu copiar isso aqui e dizer para você quantos milímetros equivalem a 1 centímetro? E se eu perguntar para você quantos milímetros equivalem a 1 metro? Se eu pegar minha fita métrica, uma régua, qualquer equipamento que tire medidas aí, e medir 1 metro e contar quantos milímetros tem ali, eu vou ter exatamente 1000 milímetros, que será o mesmo que 1 metro. A mesma coisa vai ter em 1 centímetro. Então, se eu pegar 1 centímetro na régua, eu sei que eu vou ter 10 tiquezinhos ali dentro da régua, não é isso? Então, a cada 10 milímetros, eu tenho 1 centímetro. Quando nós enxergarmos isso aqui, ó, e entendermos o seguinte, aqui no Model, onde está meu mouse, todos os meus desenhos foram feitos em metros, ou seja, eu tenho aqui uma parede, que ela está medindo a espessura de 0,15. Eu venho no meu arquivo e confirmo, ó, 0,15 é a espessura da minha parede. Eu vou fazer só uma brincadeirinha aqui, mas eu vou copiar essa planta baixa, jogar para cá, vou escaloná-la 100 vezes. A partir do momento que eu tirar uma distância agora, a minha parede mede 15, ou seja, é como se eu tivesse feito um novo projeto em centímetros. Voltando para esse conceito aqui agora então, tá? Eu tenho, deixa eu apagar todas essas viewports, aqui eu tenho um projeto que foi feito em metros, como é isso? Ó, aqui grandão, o projeto foi feito em centímetros, e aqui no ladinho um projeto que foi feito em metros. Eu vou pegar esse projeto em metros e vou entrar no zoom, enter, escala, enter, 1000 barra, vou botar uma escala qualquer aqui, 75 XP. Está aqui o meu desenho escalonado, na escala 1 para 75, e eu desenhei ele em metros. Agora eu vou abrir uma nova viewport aqui do lado, mais ou menos o mesmo tamanho, e vai mostrar tudo que tem no layout. E eu vou escalonar essa planta que está aqui, que ela está convertida para centímetros, eu vou escalonar ela para 1 para 75 aqui também. Então eu vou fazer o seguinte, zoom enter, escala enter, 10 barra 75 XP, enter. Vou tentar alinhar aqui mais ou menos. Mas repara que se eu deixar o mouse aqui, que ele é contínuo, ele vai ter exatamente o mesmo tamanho no meu desenho aqui. Está um pouquinho trasladado, mas se eu parar para ajustar isso aqui, deixar bem retinho, todas as paredes, todos os tamanhos vão coincidir, tá? Então repare o seguinte, se você tem um desenho que
que foi feito em milímetros no teu model, quando você for escalonar no AutoCAD, você vai botar 1 barra a escala XP. Ou seja, você vai seguir essa regrinha aqui. Porque no model, aqui embaixo, foi feito em milímetros e na hora de imprimir no layout, o AutoCAD só entende milímetros. Uma prancha que foi feita em centímetros ou uma prancha que foi feita em metros, no layout que só entende em milímetros, nós temos que utilizar esse fator de correção aqui. Tá? Então, quando a gente digita no AutoCAD 10 barra escala, nós estamos informando para o layout, ok, que o nosso desenho no model foi feito em centímetros. E quando a gente vai escalonar o nosso desenho, nosso projeto, e a gente coloca 1000 barra escala aqui no layout, a gente está informando para o layout que o nosso desenho foi feito em metros lá no model. Tá ok? Parece confuso, mas é bem simples. Ou liga o botãozinho do automático aí, desenho em metros é 1000 barra escala, XP, desenhos em centímetros é 10. Muito obrigado pela atenção pelo vídeo.